Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os mecanismos da dissolução. Na aula anterior, nós vimos o mecanismo da dissolução do sal comum em água. Nessa aula, eu quero dar uma geral para vocês sobre a principal regra de solubilidade. Quando nós pensamos em dissolução, nós já estamos considerando a mistura de duas substâncias. Neste primeiro exemplo, nós vamos considerar a dissolução do álcool em água. Pensando também em dissolução, nós podemos comparar essas duas substâncias quanto à polaridade. No caso do álcool e da água, nós temos duas substâncias que são polares. Se nós pensarmos nas interações que existem entre as moléculas de água quando elas estão sozinhas, ou seja, quando elas não estão em uma mistura, os polos positivos de uma molécula são atraídos pelos polos negativos de outra molécula e são formadas interações intermoleculares, que no caso da água são ligações do tipo ligações de hidrogênio. No caso das moléculas de álcool, o polo negativo está nos átomos de oxigênio e o polo positivo nos átomos de hidrogênio que estão ligados diretamente ao oxigênio. Entre as moléculas de álcool também existe uma interação que, assim como na água, é uma ligação de hidrogênio. Porém, entre as moléculas de álcool, a ligação de hidrogênio é mais fraca que a ligação de hidrogênio que existe entre as moléculas de água. Considerando a mistura entre essas duas substâncias, haverá interação entre os polos positivo da água e negativo da molécula de álcool e vice-versa. Essas interações também são ligações do tipo ligação de hidrogênio. Pensando agora na mistura existente entre a gasolina e a água, vocês já observam que a gasolina não se mistura na água. A gasolina é uma substância apolar, enquanto a água é uma substância polar. Na gasolina, há a presença de vários hidrocarbonetos, um deles é o C8H8, que é o octano, e esses hidrocarbonetos interagem entre si com ligações do tipo van der Waals, já que eles são apolares. É por causa da estrutura apolar que a água não consegue interagir com o octano, pois a água não encontra aqui polos para se ligar. Esse é um dos motivos que faz com que uma substância se dissolva em água e outra não. O tipo de interação intermolecular que aquela substância, o soluto, pode estabelecer com a água. As moléculas de álcool estabelecem uma interação que é forte com a água, que é a ligação de hidrogênio. Já no caso da gasolina, não há interação, já que a gasolina é apolar. Considerando os dois exemplos, nós podemos concluir que substâncias polares tendem a dissolver outras substâncias polares e que substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. É o caso, por exemplo, da parafina, que é apolar e que se dissolve em gasolina, que também é apolar. Considerando isso, nós podemos citar a regra geral da solubilidade, que resumidamente nos diz que o semelhante dissolve o semelhante. Neste momento também vale a pena citar o conceito do solvente universal, que é uma substância capaz de dissolver quase todas as substâncias existentes no planeta. Esse solvente é a água, e por isso a água é tão importante para a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Uma vez que ela dissolve várias substâncias, é possível, por exemplo, para as plantas absorverem os sais que estão contidos no solo e muitas reações químicas que acontecem no nosso organismo acontecem em solução aquosa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando. Um abraço!